aqui. É um privilégio estar convosco esta tarde. Já não vim cá há algum tempo, mas é bom estar aqui novamente e ver as caras familiares e ver e poder constatar que os irmãos continuam alegres no Senhor, com uma viva fé no Senhor Jesus. E é um grande encorajamento ver isso voltando aqui, e por isso dou graças a Deus e louvo ao Senhor pelo seu povo aqui reunido esta tarde. O texto que hoje vamos estudar em Amós é um texto que nem sempre ouvimos nas nossas igrejas pregado, um texto de julgamento, em que o Senhor está a anunciar o seu julgamento. Mas é bom nós fazermos isso e olharmos para estes textos, porque eles estão na palavra do Senhor, eles são palavra do Senhor e são proveitosos para nós também. E por isso, ao refletirmos sobre esta mensagem, este texto, temos que nos preparar para ouvir palavras duras de julgamento do Senhor, mas é bom fazermos isso no contexto em que cantamos sobre o nosso Salvador Jesus, sobre o perdão e a alegria que podemos ter nele, porque as duas coisas são verdade, como vamos ver. E nós, se tivéssemos que descrever Deus numa palavra, que palavra seria essa? Desculpem só dizer, se tiverem as vossas Bíblias, podem abrir novamente em Amós, o texto já o lemos, e daqui a pouquinho vou ler mais um bocadinho. Mas se tiverem as vossas Bíblias, abram novamente em Amós, capítulo 1, e vamos estar a refletir sobretudo do capítulo 3, do versículo 3 em diante. Mas como dizia, se tivéssemos que descrever Deus como uma palavra, que palavra seria essa? Há várias opções, não é? Talvez uma das primeiras que vem à nossa mente possa ter sido que Deus é amor. É uma das primeiras coisas que nos vem à mente, muitas vezes, não é? É como o apóstolo João, numa das suas cartas, descreve Deus. E, obviamente, isso é verdade. Ou que Deus é luz, como também Tiago nos diz na sua carta. E que nele não há trevas. Mas como é que conjugamos isto com o que hoje lemos em Amós? Um texto que é, sobretudo, como disse, sobre julgamento, sobre Deus não suster o seu castigo. Se Deus é amor e luz onde não há trevas, porque é que Ele está a rugir um castigo de fogo nesta passagem? Se lembram do primeiro sermão em Amós, é isso que nos diz os primeiros versículos 1 e 2, que Deus está a rugir, o Senhor está a rugir de Sião, no versículo 2. Claro que Deus é amor e luz, e Jesus Cristo é o Cordeiro, nós sabemos disso também, mas estas não são as únicas imagens que a Bíblia nos dá para sabermos quem Deus é. E no livro de Amós, Deus é como um leão a rugir. É como diz o versículo 2, o Senhor rugirá de Sião. E não é um leãozinho como o Simba do Rei Leão, mas sim um leão da savana africana. Um leão daqueles programas que estava na SIC, às vezes ao domingo de manhã, julgo eu, da BBC Vida Selvagem. É um leão grande, imponente, assustador e que ruge. E quando um leão ruge, o certo a fazer é considerar o rugido. O rugido é não fazer ouvidos bocos a esse rugido, mas ouvi-lo, prestar atenção. Porque não dar ouvidos a um rugido de um leão é perigoso. É perigoso, mas não ouvir o Deus que ruge seria ainda mais devastador. E por isso, esta tarde, oro para que possamos todos dar ouvidos ao rugido de Deus, em Amós 1 e 2, para não vivermos em complacência diante do Senhor. Antes de entrarmos no texto que já foi lido, apenas lembrar que Amós está a profetizar para o reino de Israel, no norte, numa altura em que esse reino, Israel, gozava de paz e prosperidade, mas também estava em complacência religiosa. Havia, o que é que isto significa? Significa que havia lugares alternativos a Jerusalém para adorar a Deus. Altares que o rei Jeroboão tinha feito e que, no fundo, eles tinham criado uma religião para si próprios, uma religião que eles tinham inventado, com um Deus que eles decidiam como é que deveria ser. Já não era a verdadeira religião, nem o verdadeiro Deus que eles adoravam nesta altura. E isso durou algum tempo, mas não escapou despercebido, não passou despercebido a Deus. E é por isso que o Senhor está a rugir de Sião.
Israel tinha feito altares a um Deus que era um bezerro de ouro, mas aqui Deus diz que eles estão enganados. Ele é um leão a rugir. E por isso a primeira coisa que gostava que víssemos hoje é que em Amós o rugido do Senhor traz boas notícias. O rugido do Senhor traz boas notícias. O mal será castigado. No texto de hoje vimos estas 7 nações contra as quais o Senhor está a rugir. Foi isso que vimos até à leitura onde foi feita. E é interessante perceber que onde é que elas estão, se tivéssemos um mapa. Basicamente, a primeira das nações está aqui, Damasco. Depois a segunda que é referida é Gaza, que está aqui. E depois temos Tiro, aqui em cima. E depois Edom, Amon, Moabe, Judá. E é o rugido do Senhor que vai fazendo este percurso entre estas cidades e a rugir o seu castigo. Reparem que, se olhássemos e víssemos as cidades e onde é que o Senhor está a rugir, é quase como o que um leão faz quando está a caçar uma presa. Anda à volta, anda a rodear. E Deus está a rugir e está a rodear as nações, está a rodeá-las para as estragar. E o que Deus diz através de Amós é, versículo 3, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não susterei o castigo. Versículo 6, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não susterei o castigo. Versículo 9, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não susterei o castigo. Versículo 11, por 3 transgressões de Edom e por 4 não susterei o castigo. E assim por diante. O que é que isto significa? Bem, eu julgo que Deus está a dizer é que 3 transgressões já eram suficientes para eu castigar. Mas 4? Claro que o meu castigo virá. Se tivessem feito apenas 3 coisas más, o meu castigo já estava mais do que justificado. Mas não foram 3, foram 4. O Senhor é um Deus paciente e misericordioso. Mas perante o mal intencionado, repetido, premeditado, o Senhor é um leão a rugir. Ele reparou no mal que Damasco praticava, e Gaza, e Tiro, e Edom, e Amon, e Moabe, e Judá. Deus repara. O Senhor não faz vista grossa a 3 transgressões e muito menos a 4. Por 3 transgressões das nações e por 4, o Senhor não susterá o seu castigo. Mas qual foi o mal que estas nações praticaram? Quais foram os crimes que Deus está agora a julgar? E é aqui que começamos a ver mais claramente como o rugido do Senhor é boas notícias. Porque Deus ruge contra aqueles que maltratam, agridem e oprimem o seu povo. Aqueles que tratam os outros com injustiça cruel. É contra estes que o rugido de Deus vem. Deus vê estas coisas e ruge contra os que o fazem. Vejam o versículo 3. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não susterei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Trilhar aqui não é trilhar o dedo numa porta. Não. Trilhar é o que se fazia com os cereais antigamente para extrair os grãos. E provavelmente alguns de vocês devem saber melhor isso do que eu. Mas basicamente a trilhagem era esmagar os cereais com uma prancha pesada, com pedras afiadas ou lâminas na parte de baixo para soltar os grãos. E foi isto que Damasco fez a Gileade, o povo de Deus. Claro, não literalmente, mas é uma forma de Deus os acusar da sua desumanidade, da sua crueldade com que eles trataram o seu povo. Eles trilharam o povo de Deus. E Deus viu. E agora está a rugir contra Damasco. E o povo de Israel, na altura, está a ouvir esta profecia de Amós, e julgo que nós hoje aqui também ouvimos isto e pensamos, boa, é isso mesmo que deveria acontecer a Damasco, o castigo de Deus por o mal que eles fizeram. E no versículo 6, lemos: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não susterei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Agora é Gaza que está na berlinda, porque levaram o povo em cativeiro. Provavelmente isto não é o exílio que mais tarde acontece ao povo, mas é uma coisa numa escala mais pequena. Mas ainda assim é sério. O que Gaza fez foi raptar pessoas e traficá-las, levando-as do seu país para Edom.
talvez até vendendo-as a Edom. E Deus viu. E Deus está a rugir contra Gaza. E nós vemos como isso é bom. Eles não vão ficar impunes. No versículo 9, lemos também: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Edom está a fazer a mesma coisa que Gaza, basicamente. E Deus viu. E agora está a rugir contra Tiro. Yes! Boa! É isso! Por 3 transgressões de Edom e por 4, versículo 11, não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada. E tínhamos visto também no versículo que lemos anteriormente que Edom tinha esquecido a aliança de irmãos. E aqui vemos porque perseguiu o seu irmão à espada. E Edom e Israel são como primos, porque são descendentes de Esaú e Jacó. E Gaza e Tiro raptaram os israelitas, levaram-nos até ao país dos seus primos, Edom, e o que eles fizeram, o que é que eles lhes fizeram? Perseguiram-nos à espada. Seria mau Portugal, por exemplo, maltratar cidadãos de qualquer país do mundo que viessem para cá viver, mas maltratar pessoas do Brasil, Angola, Moçambique, países com os quais nós temos uma relação histórica tão forte, seria ainda pior. Edom perseguiu à espada o povo de Deus. Esqueceram-se da aliança. E Deus viu. E agora está a rugir contra Edom. E é justo. É uma coisa boa. O rugido do Senhor contra eles é boas notícias. Versículo 13. Por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre às grávidas de Gileade e dilataram os seus próprios limites. É difícil saber o que é mais cruel aqui, não é? Mas, ou seja, é difícil de saber qual das nações é a mais cruel de todas. Mas parece que Amon está certamente a tentar ganhar esse concurso. Repararam, eles mataram mulheres grávidas. Para quê? Para aumentar o seu território. Por mais um bocadinho de terra. Por uma fronteira um bocadinho mais para lá. Para serem um país um bocadinho maior. Que mesquinhez, que ganância, que crueldade. E claro que ainda hoje nós vemos guerras no mundo por coisas bastante semelhantes. Mas Deus viu a maldade de Amon e agora está a rugir contra esta nação. Estão a ver? Ainda bem que Deus é um leão. Um leão daqueles da BBC Vida Selvagem, da savana, que ruge, que é grande, imponente. E Deus não é só amor e misericórdia, Ele é amor e misericórdia, mas Ele também é um leão a rugir. Isso são boas notícias. Boas notícias. Capítulo 2, versículo 1. Por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Mais uma nação com um ato hediondo, horrível. Moabe será castigada pela violência, pela brutalidade com que tratou o rei de Edom. Queimou e fez farinha dos seus ossos. Mas precisamos de parar e ir aqui um bocadinho mais devagar. Não para pensar mais sobre o que Moabe fez, já chega esta descrição, que é bastante horrível, mas para percebermos a quem é que o fez. Foi ao rei de Edom, não foi? O rei de Edom. O rei de Edom, que era uma nação que também estava a ser julgada pelas atrocidades que havia cometido. E isto é surpreendente, não é? Porque mostra que a justiça de Deus é mesmo justa, é imparcial. Ele não fecha os olhos à injustiça, mesmo quando são os maus que são maltratados. O facto de alguém ser mau, cruel, injusto, não significa que pode ser tratado com maldade, crueldade ou injustiça. E por isso, quando isso acontece, Deus também exerce o seu julgamento sobre quem trata os brutos com brutalidade. O Senhor é justo. O Senhor é justo. Deus é um leão a rugir o seu castigo contra os perversos, mas com uma justiça que é justa, com uma justiça imparcial. Irmãos, Deus vê o mal e Ele é como um leão a rugir contra os maus. E o seu castigo é inescapável. A imagem que nós temos aqui do castigo de Deus é fogo.
No versículo 4, vejam: por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. E versículo 7, por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Versículo 10, por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. E também vemos isso noutros versículos, no versículo 12, 14, no capítulo 2 também temos isso. Fogo é o que o rugido do leão trará. E é interessante porque normalmente o fogo é usado para afugentar os animais selvagens. Há um filme que eu via quando era pequeninito, o Livro da Selva, em que do Mowgli, não sei se alguns conhecerão, mas há uma cena onde um rapaz está a lutar com um tigre, não é um leão, ok, é um tigre, mas o tigre é o leão da selva, não é? Mas a forma que o rapaz arranja de afugentar o tigre é atear fogo a um ramo e depois atar esse ramo à cauda do tigre e ele foge a 7 pés do fogo. Mas reparem que aqui não é essa opção. Porque este leão que está a rugir de Sião nem do fogo tem medo. Aliás, o seu rugido vai trazer fogo que vai consumir as nações perversas, os muros e os castelos. A justiça de Deus é inescapável. Não há recursos à sentença para meter no tribunal, não há prazo de prescrição para os crimes, não há advogado de defesa hábil o suficiente para safar as nações do rugido deste leão. Para os perversos, não haverá defesa possível contra o julgamento de Deus. Irmãos, Deus está atento. Ele vê e ruge contra o mal. E Deus está particularmente atento aos líderes destas nações perversas. Não sei se repararam, mas no texto o julgamento é anunciado particularmente sobre os reis, juízes e príncipes destas nações. No versículo 5 do capítulo 1, vemos que o julgamento diz: quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biquet-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden. O que tem o cetro. E versículo 8, lemos também a mesma coisa: eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Askelon. É uma figura da pessoa que tinha autoridade nestas nações. O versículo 15 é ainda mais claro, vejam. O seu rei, versículo 15, o seu rei, o rei de Amon, irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente. E novamente, no capítulo 2, no versículo 3, é o julgamento sobre Moab, diz: eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei. O castigo de Deus para as nações será justo e imparcial. Deus vê o mal que acontece nas nações e sabe que muitas vezes os seus líderes são particularmente responsáveis por o mal que se pratica numa nação. Não que o povo seja inocente, mas o líder é particularmente culpado delas. Os generais alemães que levaram a cabo as ordens malévolas do Hitler, ou os russos que cumpriram as ordens de Stalin, são culpados, claro. Mas eles os dois, Hitler e Stalin, tiveram muito mais responsabilidade. E Deus viu isso. O Senhor vê isso e ruge. Ruge o seu castigo de fogo sobre as nações perversas e sobre os líderes cruéis. Irmãos, Deus é como um leão a rugir. O Senhor vai insurgir-se contra o mal e contra os maus deste mundo. Mas a verdade é que todos nós queremos saber que o mal vai ser castigado, não é? Que há realmente consequências para a maldade. Que a violência, o tráfico humano, a traição, a crueldade contra os inocentes e indefesos, até que a injustiça feita contra os culpados, todos queremos saber que estas coisas que vemos no mundo não vão passar em claro. Ou não vão simplesmente ser ignoradas. Queremos todos saber que os poderosos deste mundo, que causam sofrimento injusto aos outros, que cometem atos cruéis e desumanos e que durante o seu tempo de vida passam impunes, sem serem apanhados e castigados, queremos saber que a morte destes não significa que eles escaparam à justiça e que se ficaram a rir para a eternidade. Todos desejamos justiça, não é? Irmãos, Deus está atento.
Ele vê todas as coisas e particularmente vê a perversidade dos poderosos e a perseguição que estes fazem ao seu povo. E por isso o rugido de Deus, irmãos, é boas notícias. E devemos celebrar o facto de Deus ser um leão que está a rugir contra o mal. Porque isso é o certo. É um Deus assim que nós queremos e precisamos. Se ouvíssemos que Deus está a rugir contra o presidente Putin, provavelmente celebraríamos. Ou contra líderes de grupos terroristas como o Estado Islâmico ou o Hamas ou outros grupos terroristas que praticam o mal, celebraríamos. E acho que era mais ou menos assim que Israel, os ouvintes da mensagem de Amós, estavam a receber estas palavras. Julgamento para Damasco, isso mesmo. Julgamento para Gaza, que são maus, isso mesmo. Julgamento para Tiro, isso mesmo. Para Edom, para Moabe, para Amon, isso. E até quando ouviram julgamento para Judá, no versículo 4 do capítulo 2, julgamento para o povo de Deus, mas no reino do sul, os de Israel no norte, devem ter dito, isso mesmo. Por 3 transgressões e por 4, não sustenhas o castigo a Judá, Senhor. E provavelmente concordaram com a acusação que Deus fez a Judá. Eles rejeitaram a lei do Senhor, é verdade. Eles não guardaram os seus estatutos, é verdade, diziam os de Israel. E eles enganaram-se com as suas próprias mentiras, é verdade, diziam os de Israel. Julgamento para Judá, isso mesmo. Mas a tragédia de Israel, o povo para quem Amós está a profetizar, vê-se aqui mesmo. Há 7 nações que foram acusadas pelo rugido do Senhor. E a última é esta, Judá. E o número 7 é um número importante, porque na Bíblia representa algo que é perfeito, que está completo. E por isso Israel, ao ouvir a 7ª acusação, os países todos chegam ao 7º, eles estavam longe de pensar que havia um 8º. Estavam longe de pensar ouvir aquilo que ouviram. Versículo 6 do capítulo 2, vejam comigo. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não susterei o castigo. E esta é a segunda coisa que gostaria que víssemos hoje. O rugido do Senhor traz mais notícias para o seu povo que não o ouve. O rugido do Senhor traz mais notícias para o seu povo que não o ouve. É o que vemos nos versículos 6 até ao final do capítulo. O leão estava a rugir e a rodear as nações para as tragar. E no centro destas nações, perdida na sua complacência, no orgulho da sua prosperidade, pelo seu crescimento económico e cega para a sua injustiça, está a nação de Israel, o povo de Deus, que viu o leão a rodeá-los, ouviu o rugido do leão, mas pensou que era só para os outros. Versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não susterei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho o vinho dos que foram multados. Não eram só as nações à volta de Israel que estavam a agir com injustiça. O próprio povo de Deus era naquele momento culpado disso mesmo. Também os líderes de Israel estavam a oprimir os mais fracos e indefesos no povo de Deus. Corrompiam-se por dinheiro, condenavam o necessitado injustamente, desviavam os que caminhavam no caminho reto. Também Israel estava a cometer imoralidade sexual. O pai e o filho tinham a mesma mulher, tal como os pagãos à sua volta, tal como as nações. E bebiam vinho nos templos dos seus ídolos. E o Senhor viu. O Senhor não fez vista grossa. Na verdade, Deus até leva mais a sério o pecado do seu povo do que o pecado e a injustiça das outras nações. Porquê? Porque eles receberam tanta bondade da parte de Deus. E mesmo assim, praticavam o mal, tal como as nações à sua volta. Vejam o versículo 9.
Todavia, eu destruí ante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também os fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentro dos vossos filhos suscitei profetas, e dentro dos vossos jovens, nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Estão a ver, irmãos? Eles tinham o que precisavam para viver uma vida reta diante de Deus, na terra que Deus lhes tinha dado, e gozar assim da bênção de Deus. O Senhor tinha derrotado completamente os inimigos poderosos de Israel, os amorreus, livrou-os da escravidão do Egito e levou-os até à terra prometida, uma terra bela e abundante. E mais, deu-lhes profetas, aqueles que declaravam a sua vontade, declaravam a palavra de Deus ao seu povo. E deu-lhes nazireus. O mais famoso, se calhar, é Sansão, que eram homens que viviam uma vida exemplar de dedicação ao Senhor. Mas o que é que Israel fez? Versículo 12. Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho, que eles não podiam fazer. E aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. E por isso, versículo 13, diz o Senhor, eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixe. De nada valerá a fuga ao ágil, o forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Israel via o mal nos outros, mas julgava-se moralmente superior. Na verdade, o Senhor estava a rugir contra eles e o seu castigo não tardaria. Por 3 transgressões de Israel e por 4 não susterei o castigo. E no dia em que o castigo de Deus viesse, ninguém escaparia, viram? Nem o ágil, nem o forte, nem o que corre muito, nem os militares armados, nem os valentes. E o mais corajoso dos valentes vai ter tanto medo que fugir nu seria a melhor opção. Israel fez ouvidos loucos aos profetas. Recusou a voz de Deus. E agora o Senhor já não lhe está a falar, mas a rugir. E o rugido do Senhor traz más notícias para o seu povo que não o ouve. Esse é o problema fundamental, como julgo que vemos no resto do livro de Amós. O povo deixou de ouvir Deus, rejeitou os profetas, criou a sua própria religião, a sua própria imagem de Deus. E por isso, agora Israel vivia em injustiça e de costas voltadas para o Senhor. Mas achavam que estava tudo bem. Porque naquela época, como disse, gozavam de paz. Eram ricos e respeitados, até na cena política internacional tinham esse respeito. Viam o mal nos outros, mas julgavam-se eles próprios moralmente superiores. Mas na verdade, o Senhor estava a rugir contra eles e o seu castigo não tardaria. Mas como é que nós devemos ouvir esta mensagem de Amós hoje? Bem, arrisco a dizer que não há muitas diferenças na aplicação para os que primeiro leram o livro de Amós e para nós hoje que o lemos. Porque Deus é amor, sim. Deus é luz em que não há trevas, sim. Jesus é um cordeiro. Mas o Senhor não deixou hoje de ser um leão a rugir. E talvez possamos dizer até por 3 transgressões da Igreja e por 4 não susterei o meu castigo. Queridos irmãos, se a Igreja hoje fizer ouvidos loucos à voz de Deus, se a Igreja hoje criar os seus próprios deuses e adorar esses deuses e não o Deus da palavra, o Deus que a Bíblia nos mostra, se ignorar a lei de Deus e a sua vontade, o Senhor rugirá novamente. Somos perfeitamente capazes de olhar à nossa volta e ver o mal nos outros. As atrocidades que se cometem no mundo, que nos chegam pelo telejornal, e quando vemos essas coisas devemos lembrar-nos, como disse no primeiro ponto, Deus é um leão a rugir contra o mal, o castigo virá para os maus, e isso são boas notícias. O mal não passará impune, e isso são boas notícias. Mas Amós está a lembrar-nos que não podemos esquecer de nos olhar ao espelho também.
É isso. E isso não é apenas olhar para o nosso país, por oposição aos outros, mas é olharmos, sobretudo, para nós e para a Igreja. Irmãos, a Igreja recebeu tanta bondade de Deus, recebemos tanta graça de Deus, conhecemos o Senhor intimamente e temos tudo o que precisamos para viver de uma forma que agrade a Deus, segundo a sua palavra, como lemos até hoje em Hebreus. Antes Deus falou pelos profetas, hoje fala-nos no seu Filho. Não podemos julgar os outros sem nos julgarmos a nós mesmos, sem olharmos bem no espelho e tentarmos perceber como é que nós temos eventualmente ignorado a voz do Senhor que nos fala. O que é que isso significa para os irmãos aqui no Amial? Não sei, não posso dizer, vocês saberão melhor do que eu. E cada um de nós tem esse trabalho de olhar no espelho e ver o que é que isto significa para nós hoje. Mas a verdade é que olhamos à nossa volta para o estado da Igreja em geral e podemos pensar em vários exemplos de como somos rápidos a ver o mal nos outros e esquecemos-nos como nós também muitas vezes caímos no erro de fazer ouvidos moucos ao Senhor. Vemos divórcios à nossa volta, imoralidade sexual a entrar na Igreja, o culto de personalidades e de determinado pastor, em vez de dedicação ao Senhor. Vemos líderes de igrejas que se dizem cristãs, que amam mais o dinheiro do que as pessoas e têm mais amor pelo dinheiro do que paixão pelo Evangelho, que não querem saber se aquelas pessoas que lhes estão a dar dinheiro são pobres ou ricas, só querem o dinheiro delas. Sobre aqueles que não dão ouvido à voz de Deus, o Senhor hoje rugirá como um leão. Às vezes pensamos que a Bíblia nos mostra no Antigo Testamento um Deus que julga, mas depois no Novo Testamento vem Jesus e estamos salvos. Mas não é bem assim. Não é bem assim. No Antigo Testamento há julgamento, mas também há resgate dos que são fiéis ao Senhor. Graciosamente. E no Novo Testamento, na verdade, é basicamente igual. Há julgamento, o julgamento virá. E há igualmente resgate daqueles que creem em Jesus e lhe são fiéis. Mas para os infiéis, aqueles que provaram da graça de Deus, que o conhecem, mas vivem sem arrependimento, que vivem em hipocrisia, para esses, o Senhor ainda ruge e virá em julgamento. E por isso é que podemos dizer ainda hoje, por 3 transgressões da Igreja e por 4, o Senhor não susterá o seu castigo. Devemos desejar e ver como uma coisa boa o julgamento do Senhor contra o mal. Mas não nos podemos esquecer de olhar para nós próprios, de nos olharmos ao espelho. Não podemos achar que, por virmos à igreja, o facto de Deus ser um leão já não se aplica a nós. Temos de olhar sinceramente para nós próprios, para a nossa igreja, para a nossa denominação. E onde e quando for necessário, ir até ao Senhor em arrependimento. Pedir perdão. Pedir que Ele nos ajude a mudar. E o Senhor fará isso pela sua graça. Irmãos, o Senhor é um leão a rugir. Não apenas à volta deles, mas à nossa volta. E por isso, o meu encorajamento hoje, e penso que a mensagem de Amós neste capítulo, é para que não façamos ouvidos moucos ao rugido do Senhor. Não façamos ouvidos moucos ao rugido do Senhor. Vamos orar. Amém. Pai, nós te agradecemos porque Tu és um Deus justo, que odeias o mal e que castigarás o mal finalmente, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a vermos como isso é bom, que Tu és um leão, não um ursinho, um leão de peluche, mas um leão real, que ruge com poder real e que tem ódio real para com o mal, Senhor, e que ele será destruído. Ajuda-nos, Senhor, a ter esperança nisso quando olhamos o mundo à nossa volta corrompido e onde o mal parece prevaler, Senhor. Ajuda-nos a lembrarmos que Tu és um leão que ruges contra o mal e trarás o Teu castigo certamente. Mas, Pai, ajuda-nos também a lembrar-nos que esse leão que rugiu à volta das nações rugiu também contra Israel e contra os infiéis no seu povo. E por isso te pedimos humildemente, Senhor, que nos mostres onde nos temos que lhe arrepender. Ajuda-nos, Senhor, a termos ouvidos atentos ao Teu rugido, a não desconsiderarmos o Teu rugido, mas em humildade, Senhor, estamos diante de Ti, prontos para nos arrepender
e mudar de vida, Senhor. Amém. Pai, obrigado porque esta mensagem é a tua graça para connosco. É um aviso sério, mas é a tua graça para com a tua igreja, Senhor. E te pedimos que esse seja o efeito desta mensagem de amor nos nossos corações. Para a tua honra e para a tua glória nós oramos.